Saber da senhora se antes da amamentação existe alguma preparação para a mãe e para o pai, o que eles devem fazer em relação a isso? Vinícius, é de fundamental importância que os pais se preparem para receber essa criança. A maioria das mães, quando elas vão conversar com mães que já tiveram bebê, elas recebem um relato dizendo que a amamentação geralmente é a fase mais difícil entre a comparação da gravidez, do parto e no pós-parto. Então os pais hoje têm como se prepararem para receber essa criança e para essa fase, que é tão bonita, que é tão maravilhosa, mas que às vezes tem muitas dificuldades. Sei, doutora, e chegou aquela hora mais esperada pelos pais, o bebê nasceu, e aí, como é que fica a alimentação, a amamentação no caso, né? A mãe, quando ela recebe orientações, quando ela é orientada de uma forma correta, ela não tem dificuldades, tá? Logo porque as principais patologias da mama estão relacionadas a dificuldades na amamentação. Então, quando a mãe ela recebe informação, ela procura se informar, ela tem orientações adequadas, tanto da parte teórica como da parte prática, ela tem uma amamentação tranquila. Por quê? Principalmente as mulheres, após a gravidez, o que mais complica seria o estado emocional. Então a mãe ela fica muito abalada, ela fica com muitas dúvidas. Então quando ela recebe essas orientações, que ela está com o bebê no colo, ela se sente segura em saber o posicionamento correto do bebê, em saber como é que o bebê tem que pegar no peito, saber informações básicas que fazem com que ela amamente de uma forma tranquila. Doutora, eu queria saber da senhora se após o parto toda mulher tem leite. Quem não tem, como é que faz? Olha, após o parto, existe um processo que a gente chama de apojadura do leite, é a descida do leite. Esse processo ele acontece nas 72 horas, quando se completa, no terceiro dia. Qual é a principal dúvida das mães? As mães ficam com aquela ansiedade de que eu quero amamentar logo, assim que o bebê sai do centro cirúrgico. E isso é um processo que condiz com a evolução do bebê também, porque o bebê ele sai da maternidade, ele sai do centro cirúrgico sem saber mamar. Eu sempre explico para minhas pacientes o seguinte, a gente tem que trabalhar com objetivos. No primeiro dia, qual é o nosso objetivo? O bebê aprender a mamar. No segundo dia, o objetivo é a mãe aprender a amamentar e o bebê aprender a mamar. No terceiro dia, que é onde ocorre a descida do leite, é que o bebê vai amamentar com a prática já de 2 dias e a mãe também já tem uma destreza para posicionar, para colocar o bebê de uma forma correta. Então esse é um processo, logo porque o bebê ele nasce com reservas para suprir essa fase de adaptação, entendeu? Então ele vai, à medida que ele vai amamentando, à medida que ele vai aprendendo a mamar, vai acontecendo o mesmo mecanismo com a mãe, que é a descida do leite. Doutora, e fora isso, quais são os problemas mais comuns nessa fase da amamentação? Os problemas mais comuns estão relacionados a patologias da mama, que são o quê? A fissura na mama, né? Fissura que às vezes é nas duas mamas, bilateral. A questão do engurgitamento mamário, que é quando a mãe tem um excesso de leite e a maioria das vezes ela acha que não está tendo leite, que o peito não está saindo leite porque o peito não está tendo leite. E a outra mais frequente seria relacionado a dificuldades com o bebê em amamentar. Olha, doutora, e falando nisso, o momento da amamentação é um dos mais bonitos e emocionantes para os pais, principalmente para as mães, como a doutora acabou de falar agora. Mas nem sempre a criança consegue se adaptar a essa nova realidade. Mas como ensinar o bebê a amamentar corretamente? Será que isso é possível? João Vitor tem 22 dias. A dificuldade para pegar no peito veio logo no início. João perdeu mais de 2 quilos. Um desespero principalmente para a mãe de primeira viagem. No início foi bem difícil, sabia de tudo na teoria, mas na prática mesmo foi difícil, bem difícil. Mas Tatiane procurou acompanhamento médico, aprendeu a maneira correta de amamentar e hoje espera a recuperação de João Vitor. Na casa de Maura a situação foi diferente. Maria Júlia é a segunda filha. Logo o bebê se adaptou e a amamentação foi tranquila desde o início. As orientações elas são extremamente importantes para a gente poder adequar o bebê ao peito, né, para que esse processo de aleitamento materno ele possa fluir de uma maneira bem tranquila. Maura tem tanta facilidade que virou doadora de leite. Doutora,
Doutora Kalina, a gente viu aí que não é fácil, né? Por exemplo, essa mãe é uma mãe de primeira viagem, foi difícil para ela. Agora a senhora vai ajudar essa mãe, né? Eu tô vendo que a senhora já está aí com uma espécie de maquete. Com certeza. A mãe sabendo essas duas informações que eu vou passar, já vai aliviar muito o sofrimento e vai evitar que ela tenha essas patologias e essas queixas. Por quê? Porque quando a mãe sabe massagear a mama de uma forma correta, ela evita com que o peito fique muito cheio, certo? Que é uma das principais queixas das mães. A dor na mama, minha mama, a famosa mama empedrada. Minha mama tá muito cheia, tá muito túrgida, tá dura, tá dolorida, eu não aguento que o bebê pegue. Então, para evitar que isso aconteça, é só ela massagear de uma forma correta. Como é que seria, doutora, na prática? A massagem seria essa. A mãe, ela segura a mama com uma mão e com a outra ela começa a fazer movimentos circulares, sempre da auréola para a base da mama, certo? Então, a mãe, ela faz essa massagem, movimento circular, e ela vai massageando de uma forma delicada e lenta, porque o intuito seria o que? A gente soltar o leite que está aqui dentro. Quando a mãe diz que o peito está pedrado, é que ele está com excesso de leite, tá certo? Eu sempre comparo a mama com uma manga. Quando a gente pega uma manga para usar a manga, essa manga está rígida, o suco da manga está lá dentro, certo? Só que o que é que acontece? O suco está de uma forma sólida. Eu sempre explico para elas dessa forma. Se você massagear e soltar, quando o bebê for colocar o peito, quando o bebê for mamar, o leite já está mais fluido. Então, ele vai mamar de uma forma mais eficaz. Então, após essa massagem, doutora, qual seria o próximo passo? Após a massagem, ela vai fazer a ordenha. Geralmente, as mães não sabem posicionar de uma forma correta. Elas empurram a mama, elas apertam com muita força. E isso não adianta, só machuca a mama. Se a mãe posicionar da forma correta, o leite flui mais rápido. E isso seria como? Na linha da auréola. Na linha da auréola é o local onde a gente aperta, que o bebê pega e impulsiona o leite. A mão seria em formato de C. Ela vai pegar a mão em formato de C e vai apertar como se estivesse juntando um dedo com o outro, nunca puxando para o bico. Qual é o principal erro das mães? Elas apertam no bico e esse é um erro dos bebês. Os bebês só pegam no bico. Se isso acontecer, o bebê não consegue fazer com que o estímulo da saída do leite. Então tem que ser, por isso é que nós profissionais da área de saúde sempre falamos, o bebê ele tem que tentar pegar a região da auréola toda, para ele tentar impulsionar para o leite poder sair. Então seria esse movimento, aperta e solta, de uma forma delicada, porque a mãe ela não pode sentir dor. Tem um hormônio chamado ocitocina que ele é responsável pela liberação do leite. Então se a mãe machuca muito o peito, se a mãe aperta com muita força, ela inibe a saída do leite. Então é bem simples, né, doutora? É muito simples. E no caso do bebê, como é que seria? Como é que para ensinar o bebê a mamar? O posicionamento também é de fundamental importância. A mãe, ela tem que posicionar o bebê de uma forma correta, para ele poder pegar no peito de uma forma correta. Em relação à cadeira para amamentar, ela é de fundamental importância por isso, porque ela tem que ter um apoio nos braços para a mãe não cansar, já que ela passa muito tempo nessa posição. Então seria a cabeça na base, na dobrinha do cotovelo, a mão do bumbum e a barriga bem reencostada, para o bebê se sentir seguro. A maioria dos bebês que tem dificuldade para amamentar, eles ficam inseguros, por isso é que eles têm medo de cair. Se as mães notarem, às vezes eles ficam com a mão fechada ou ficam se debatendo. Isso tudo porque sai da zona de conforto deles. Então a mãe sempre tem que aconchegar, apoiar bem o bebê e ela tem que tomar um cuidado que é para evitar as fissuras. Quando o peito fere, é quando o bebê só pega no bico e não sai o leite. Ele fica mamando e o leite não sai. Eu queria começar a conversar com o senhor em relação à questão dos incômodos que são bastante comuns nas crianças, nos recém-nascidos. Quais são esses incômodos mais comuns que os pais devem estar atentos e que é considerado normal? Como eu disse, eu queria, antes de responder a tua questão, chamar a atenção que a criança intraútero, ela não é só o concepto da mãe. A criança com 12 semanas, ela já arquiva informações.
Então, a grande discussão hoje é o seguinte, é porque a criança, ela é sujeito desde o momento da concepção, ela não é objeto. Entendeu? Quando ela nasce, ela continua sendo sujeito. Então, nós temos que estender essa visão da criança. Então, a criança, uma mãe, por exemplo, que é espancada, uma criança que é rejeitada intraútero, uma mãe que quis abortar, não abortou, rejeitou a criança, isso tudo fica arquivado. Se uma mãe gosta de tal música no intraútero, aquilo arquiva, a criança arquiva. Então, o momento do nascimento da criança é um momento importantíssimo. E quais são os sintomas que os pais devem estar atentos em relação ao recém-nascido, principalmente quando ele tem algum tipo de dor? Como é que a criança se manifesta? Olha, tem uma linguagem. A criança é engraçado, interessante, porque a mãe ela sabe a linguagem da criança. Ela sabe quando a criança, o som do choro da criança, ela sabe o que é que significa. Ela sabe se o choro é de fome, se o choro é de dor. E tem uma dor muito frequente nos 3 primeiros meses, que é a gente chama de cólica, que é um amadurecimento, porque nós não nascemos maduros. Nós vamos amadurecer mesmo lá até os 5 anos de vida. Então nós estamos, nesse período nós vamos amadurecendo. Então tem umas dores, que é nesse período de amadurecimento, que é precisamente dor de cólica. Essa dor de cólica acontece de uma maneira fisiológica e é muito frequente também, porque a criança respira pela boca, entope o nariz e respira pela boca. Quando ela respira pela boca, um bocado de ar vai para o pulmão e outro para o estômago. Então ela fica com cólica para poder expulsar aquele ar, com gases. Esse é uma das dores mais frequentes de criança nos 6 primeiros meses, principalmente nos 3 primeiros meses de vida. Mas a mãe conhece, a mãe é incrível, porque ela estabelece uma relação com o filho, quando ela cuida do filho, quando ela gosta dele, quando ela espera ele. Então, mesmo ela sendo mãe de primeira viagem? Mesmo sem primeira viagem. É coisa da cria do animal, meu Vinícius. Nós somos animais, acima de tudo. Tá? Então, nós somos, a criança ou o cachorrinho, ele vai no cheiro e vai aceitar o peito, vai no peito da mãe dele. A criança também vai no peito da mãe. E a mãe sabe, o som do choro, o que é que significa, ela esticula com ele nesse período, até a criança falar, o grande linguagem da criança é a linguagem corporal. É o som que ela emite, porque ela não tem a linguagem da fala, e as mães, elas entendem isso perfeitamente, e o pai também tem que entender. Sabe? Cuidar da criança não é difícil nem é complicado. Nós complicamos. Tá? Nós complicamos. Por exemplo, o pai viaja, a criança dorme no berço, aí o pai viaja, aí a mãe, por falta de afeto, bota a criança na cama junto com ela. Aí o pai passa um mês viajando, quando volta, ele quer o lugar dele. Aí a mãe quer botar no berço, ela não quer mais, vai falar. A criança nunca pediu botar uma chupeta na boca dela, a pessoa bota. A criança nunca pediu botar uma madeira, a gente bota. Aí depois vai dar trabalho para tirar. Entendeu? São então, hábitos, né? Hábitos que se bota para a criança e depois você vai tirar e dá trabalho. Mas eu queria chamar a atenção desse atendimento bem aí do preventivo, aí, quando você vai prevenir a delinquência, o uso da droga, é bem aqui nessa fase. Não é tão difícil. Palavras das mães, né? O primeiro 6 meses é amamentar. Só leite materno. Só. Não tem que discutir. Só leite materno. Isso vai ter as dificuldades, que não cabe aqui, tem uma discussão maior. Que aí nós temos que trabalhar com as mães e o prazer não é só da criança. O prazer de amamentar é da mãe também. A mãe tem que buscar esse prazer. Amamentar não é um ato de obrigação, porque eu tenho que dar comida, não. É um ato de prazer. Tudo que a natureza nos dá é um ato de prazer. Pode banhar uma criança com sabonete neutro para adulto vendido no supermercado ou não? É arriscado? Tem um sabonete de criança neutro. Então sempre recomendado de criança, né? De criança. Seria o melhor, não é isso? E no caso das alergias, o que, você deve fazer? E aí eu quero chamar a atenção também do sabonete, porque tem um sabonete aí que estão vendendo, dizendo assim, que mata todas as bactérias da pele. Sabonete não é para matar a bactéria da pele. Sabe? A nossa pele é cheia de micróbios que nós convivemos com ela. Se você pega e passa o sabonete para matar toda, você desprotege a pele. A pele tem que ser protegida. Aquilo ajuda, nós convivemos com aquilo ali. Doutor Noronha, aqui o telespectador ele também participa. A gente tem perguntas para o senhor. Vamos ver qual é a primeira? Doutor, o que é que a gente não deve fazer na hora do banho? Então, doutor Noronha, o que as mães, os pais não devem fazer, devem evitar na hora do banho? Olha, dependendo do tamanho da criança, você tem que evitar que entre água nos ouvidos da criança, que a criança beba água, daquela água ter cuidado da limpeza da água. Se ela está viajando e não conhece,
ferve a água ou usa água mineral para dar banho. Você vai para um local que ela não sabe a garantia da água que ela vai usar. Então, compra de água mineral